marketing e comercial, eles andam juntos, né? Então, do mesmo modo que o comercial tem que estar ali pensando em o que eu vou ofertar e como eu vou ofertar, sem sangrar o orçamento da empresa, sem acabar com a rentabilidade da empresa, qual produto que eu posso tirar lá do estoque e tudo mais, a ótica do marketing é como que eu vou pegar essa oferta para ganhar base, um cliente, e o que eu vou fazer depois para continuar vendendo mais e mais para esse cliente, diminuindo os meus custos de aquisição o tempo todo de novos clientes, né? Mas vendendo mais para o mesmo cliente. No digital, cada clique importa. No episódio de hoje, vamos falar sobre marketing digital, posicionamento da marca, estratégias para alavancar o seu posicionamento online e, claro, Black Friday, os maiores erros cometidos e também as melhores estratégias. Esse é o RF Talks. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje eu estou recebendo o Denis Casita. Ele, que é especialista em marketing digital, com 17 anos de experiência em grandes empresas. Também foi eleito o melhor profissional de marketing digital por 2 vezes, em 2015 e 2017, pela Digitalx e a Brad. É fundador e sócio-diretor da Perform Web. E não posso deixar de dizer que ele é o pai da Isabela e do Caê. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Rê. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você hoje, em dose dupla, né? Assim, primeiro por ver, assim, né? Acho que eu ainda não conhecia aqui o estúdio e fico muito feliz, né? Assim, quem conhece a sua trajetória sabe que você é guerreira aí, então fiquei muito feliz em ver tudo isso aqui que você construiu. Então é um prazer para mim poder estar vendo, né? A gente tem amizade aqui, ver você trilhando um caminho de sucesso e muito feliz também porque estou participando, né, assim, então vou poder contribuir um pouco aqui em conteúdo, nesse bate-papo com o RF Talks, então estou muito feliz de estar aqui. E obrigado aí pela apresentação, acho que de tudo que você falou, o principal aí do currículo é o que você falou por último, né, assim, para mim, os meus filhos são meu principal projeto aí e a quem eu dedico de corpo e alma aí para que a gente tenha sucesso. É isso, para mim que é uma honra receber você aqui, um profissional tão renomado, né? Okay. Já me deu várias dicas, já trocamos muitas figurinhas aí. A gente troca. E, enfim, mas queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal, porque você tem aí um currículo gigantesco. Eu acho que não sobrou muita coisa, viu? Não, tem sim, tem um currículo gigantesco aí. Que bom. E ainda sobra tempo para o que se arriscar aí num triatlo, nas corridas, na bike. Tem ficado mais em segundo plano essa parte do atleta aí, mas sim, acho que tá super bem resumido aí, acho que comecei minha carreira, né, assim, bastante novo, eu tenho 37 anos, mas eu comecei a trabalhar bastante novo, comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Minha primeira experiência profissional, né, foi bem cedo e foi na Calunga.com. Na época, marketing digital, e-commerce estava muito no início, né, assim, a operação da Calunga.com era mais uma loja, né, assim, da rede de lojas da Calunga do que propriamente uma operação com a importância que tem hoje, né, assim. Então eu fui lá compor o time. E era um menino, né, assim, era assim, uma criança ali no meio daquela galera e foi muito bom, né, porque assim, me permitiu acompanhar muito o desenvolvimento do marketing, do e-commerce desde cedo. Eu também desde cedo já sabia bem o que eu queria fazer, então foi muito legal. E aí da Calunga, né, assim, surgiu a oportunidade de estar indo para o Submarino e foi onde eu me desenvolvi bastante também, fiquei bastante tempo lá, até depois fundar a Perform Web. Depois disso, né, assim, o que tem de novo aí, além do que você comentou, eu acho que eu também sou professor na ComSchool, né, a ComSchool é uma escola de marketing digital do grupo Magazine Luiza, então eu acabo também lecionando lá para algumas turmas a parte de marketing digital, a parte de performance, mas acho que de resto aí você falou super bem. Na Perform Web, né, assim, que é a empresa que eu fundei em 2012, junto com outros sócios, hoje eu sou responsável, né, assim, durante muito tempo, né, eu fui responsável por diversas áreas, até que a gente conseguiu segmentar melhor com a entrada de novos sócios. Então hoje eu fico responsável
eu brinco que é da porta para fora, né? Assim, olhando para o cliente, para as estratégias, que é onde eu desenvolvi mesmo a minha carreira, né? Assim, minha carreira sempre foi nessa posição de marketing digital, em todas as empresas que eu passei. Então, na Performa Web, hoje eu cuido dos clientes, né? E aí a gente tem lá diferentes tipos de clientes, né? Assim, de diferentes indústrias e marcas muito legais, né? Assim, que já passaram por lá, que estão por lá. Nike, Movida, New Balance, assim... A gente tem um pezinho ali no turismo, né? Então a gente tem muitos clientes de turismo também, hotelaria, cruzeiro, agência de viagem. Durante 9 anos, né? Assim, a gente trabalhou com o grupo da CVC, as marcas CVC. Então acho que assim isso permite, né? Assim, que a gente tenha uma visão bastante ampla, né? Então de diferentes indústrias, diferentes tipos de empresa, diferentes momentos. E aí acho que isso é legal porque a gente consegue contribuir assim, trocar, né? Assim, as experiências que a gente vai adquirindo em cada segmento, em cada negócio. Mas está super bem apresentado. E o Caê e a Isabela são os projetos mais novos, né? Que chegaram aí há 6, 7 anos atrás. E são motivo de bastante alegria para a gente lá em casa, para mim. Eu sou aquele pai babão, gosto de estar sempre perto, assim. Então, de tudo isso, de novo, né? Reforço que é o maior projeto até então é esse. Eu costumo... E o mais desafiador também. E o mais desafiador, não, eu costumo brincar aqui com os convidados, que quando a gente tem filho, além de você administrar uma empresa, né, com colaboradores, enfim, é possível você ter vida, é possível, assim, é difícil, mas é possível você ter vida, você ter família, né? Porque só a empresa em si, ela já consome muito da gente, né? Consome. Eu acho que assim, equilibrar o tempo é uma coisa que eu aprendi, né, assim, ao longo dos anos. Então, já são 13 anos de Performa Web, né, assim, 13 anos que eu estou empreendendo. E durante muito tempo eu fui aquele executivo, aquele empreendedor que, comia mal, dormia mal, trabalhava 14, 16 horas por dia, não se desligava no final de semana... Não tinha muito tempo pro Denis, né? Até você falou do Atleta, o projeto Atleta surgiu mais recentemente, né? Assim, porque eu acho que eu fui amadurecendo, né? E eu comecei a empreender novo, né? Eu comecei a trabalhar novo e fundei a minha empresa quando eu tinha 24 anos, né? Então, eu fui aprendendo fazendo, né? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio é fundamental. E aí, acho que nos últimos anos eu tenho conseguido encontrar mais esse equilíbrio, né? Então, eu tenho um tempo para me cuidar, né? O tempo que eu vou lá, que eu vou treinar, seja bike, corrida, musculação, natação, que eu separo geralmente a parte da manhã, né? Eu acordo cedo, vou lá e faço esses treinos. Tenho um tempo, né? Assim, dedicado para a empresa e tenho um tempo dedicado para a função de pai e marido, né? Assim, para mim também, né? Então, acho que esse equilíbrio é fundamental, porque nada que é demais, né? Assim, funciona por muito tempo. Então, quando você encontra um equilíbrio, você tem mais disposição e mais capacidade de tocar todas as frentes com melhores resultados, né? Então, não falta atenção para ninguém. Isso é um desafio, acho que para todo mundo, né? Não só empresários, enfim, mas para todas as pessoas, né? A gente precisa ter esse tempo, porque se deixar, você acaba se envolvendo ou em uma coisa ou em outra e acaba, né, não tendo esse equilíbrio. É verdade. É o nosso grande desafio. Uma coisa que é muito interessante também, né? Você começou ali nesse mercado digital, quando a gente brinca, quando era mato, né? Isso. Então, assim, você foi aprendendo muita coisa, né? Testando. Às vezes eu até falo internamente aqui, né, gente? Tem coisas que às vezes é teste mesmo, a gente vê que funciona, né? Porque não é uma receita de bolo, né? O que funciona para uma empresa vai funcionar para outra. Total. Eu acho que vocês veem muito isso, até porque trabalham com ramos diferentes, né? Mas eu sei bem que vocês estão hoje muito bem posicionados, né? Inclusive como um dos principais aí agências parceiras do Google, né? Qual que aí é o maior desafio nesse mundo aí de mercado digital? Tá. Eu acho, assim, quando eu olho para dentro de casa, assim, para a Performa Web, a gente, principalmente até depois da pandemia, aquela coisa da transformação digital, as empresas, né, buscando ali aquelas que ainda estavam fora da internet, né, buscando mais participação, mais presença na internet. Eu acho que assim, o mercado digital, ele
surfou uma onda muito positiva, né? Então, quando eu faço essa reflexão, acho que assim, a demanda para o mercado digital, a demanda orgânica, ela já é uma demanda expressiva, ou seja, você deve ver isso também, mas os clientes vêm procurar, né? Assim, tem demanda, o mercado está aquecido, é muita novidade o tempo todo. Então, eu acho que, obviamente, né, para qualquer empresa, a área comercial é o coração, é o que dita o crescimento da empresa, mas eu acho que se você fizer isso bem, né, não precisa ser excepcionalmente bem, mas se você fizer isso bem, você já vai crescer, porque o mercado está pulsante. Quando eu olho para desafio, acho que o maior desafio, talvez de qualquer empresa, mas que eu vejo muito forte no nosso segmento, é a formação de talentos. Então, é você conseguir formar talentos, né, na necessidade que você tem, pensando que é um mercado que está crescendo rapidamente. Então, o tempo todo, né, assim, novos clientes, novas marcas entrando e você tendo que formar numa velocidade grande esses talentos. E como essa não é uma dificuldade exclusiva nossa, é do mercado, então existe uma guerra por talento muito grande, né? Se você perguntar para outras pessoas que estão na mesma posição que a gente, você vai ver que essa resposta ela vai se repetir. Então esse mercado ele tem essa guerra e isso acaba inflacionando a nossa, né, os recursos, a mão de obra. E isso vai gerando uma competitividade que no final ela não é sadia para ninguém. Então, seja para mim ou para o meu concorrente, a partir do momento que a gente começa a inflacionar a mão de obra, está todo mundo perdendo. Então, a gente investe muito lá hoje na questão de formar talentos. Então, a gente tem um RH, né, assim, que a gente nem chama de RH, a gente chama de gente gestão, mas que tem uma função muito estratégica para a empresa, né? Assim, ele é um RH que ele não está ali para ficar só atuando junto com o time de contabilidade e fazendo folha de pagamento, esse tipo de coisa. Ele é um RH realmente ativo, né? E que está focado ali em transformar a empresa numa marca empreendedora, né? Numa marca que as pessoas que não trabalham lá, quando olhem, tenham vontade de trabalhar lá, e que essas pessoas, quando façam parte da nossa equipe, consigam se desenvolver lá, né? Elas consigam ter lá uma evolução da carreira, né? Elas consigam se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, acho que a gente investe muito nisso, sabe? Em gerar oportunidade para as pessoas que estão lá dentro, né? E capacitá-las, porque a gente consegue, dessa forma, atuar melhor, né, com os nossos clientes, né? E também diminuir essa exposição para esse que seria aí o nosso maior ofensor, que é essa questão de ser um celeiro, né, de boas pessoas, né, e que essas pessoas passem bastante tempo lá produzindo, felizes, entregando resultado para os nossos clientes. Então o RH ele atua de forma muito estratégica nesse sentido, né, transformando a marca num ativo que gere desejo, né, e que também quando a pessoa aceita o desafio, que ela passe ali bastante tempo. Tá? Então a gente faz muito treinamento com a liderança, tem muita ação, né, assim, interna, a gente tenta reconhecer, né, sempre que possível, a gente tem modelos de reconhecimento que são até usados às vezes por empresas muito maiores do que a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem lá, dentro do nosso dia a dia, a gente tem pesquisa de feedback, a gente tem NPS, a gente tem Ninebox, a gente tem uma série de ferramentas de RH para justamente a gente estar avaliando como é que está a cultura, como é que as pessoas estão pensando, como que a gente pode melhorar o ambiente, se elas estão conseguindo executar o trabalho dela, se o líder que está ali está desempenhando o melhor papel, se esse líder também não precisa de uma atenção, de um cuidado. Eu falo bastante, né? Então, assim... Não, mas é importante, porque a gente tem aqui algumas empresas que a gente atende dentro da agência hoje, que a gente faz um trabalho muito ligado ao RH, que é um trabalho de endomarketing, né? E que aí, às vezes, dar essa valorização, essa carinha e pensar em campanhas estratégicas de marketing, né?
para as empresas, então para a equipe interna, porque às vezes a empresa está tão focada em pensar no público externo que esquece de ver internamente, né? Será que o que eu estou fazendo? O que eu estou gerando de valor? E às vezes são ações tão pequenas que a gente pode fazer e que isso vai transformar, né? A gente fala bastante, e é a forma que eu penso que assim, a gente é um tripé, né? A empresa ela é um tripé, e aí ela tem os colaboradores, são uma das pernas desse tripé, os clientes são a outra perna e os acionistas, né? Então a gente tem que equilibrar esses interesses. O acionista de qualquer empresa quer tirar dividendos daquilo, quer tirar retorno daquilo. O colaborador, ele quer ter um ambiente de trabalho, né, que propicie para ele desafio, crescimento e que seja um ambiente de trabalho bacana. E o cliente, ele quer extrair o máximo possível de resultado através daquela parceria. Esse tripé ele não funciona se uma das pernas não estiver ok. Então, se eu tiver sócios tirando altos dividendos a custas de uma equipe mal remunerada, de uma equipe que não tem atenção da liderança da empresa, dos sócios da empresa, essa equipe não vai gerar resultado para o cliente. Então, o cliente vai estar insatisfeito e aí o sócio não vai ter esse alto dividendo que ele está imaginando. Então, assim, o ciclo para funcionar tem que ter esse elemento de interesse. Se eu consigo proporcionar para o meu time tudo isso que a gente falou, ele vai trabalhar melhor e a expectativa é que ele gere resultados melhores. Se eu gero resultado melhor para o cliente fica satisfeito, aumenta o escopo de trabalho comigo, ou quando eu vou lá fazer a revisão do que ele me paga, ele entende que tem valor naquilo que eu estou entregando. Então, ele aceita. Então, se o cliente aceita, o acionista ganha mais. Então, a gente, sempre quando vai tomar uma decisão, a gente olha para o tripé, sabe? Isso é bom para o tripé, isso mantém os três pilares equilibrados e funcionando. Então, a gente vai por aqui. Se uma das decisões ela acaba não sendo positiva para os pilares, para os três pilares, para o tripé, aí a gente tem que pensar com mais calma, a gente tem que tomar essa decisão com um pouco mais de cuidado, porque senão ela pode acabar afetando o nosso resultado ou o resultado do cliente, ou a gente pode acabar perdendo boas pessoas, talentos por uma decisão errada. Né? E acho que isso é importante, inclusive, para que o cliente entenda o valor, né, do investimento, o que tem por trás, né? Porque no nosso mercado, né, de marketing, enfim, comunicação, foi um mercado que também cresceu muito, né? Sem dúvida. Então, para você ter uma pessoa qualificada, também é um desafio, sem dúvida, né? Por outro lado, você tem que ter uma equipe estruturada para você conseguir atender o cliente em todas as pontas com essa excelência. Não dá para você contratar uma pessoa que talvez tenha feito ali um curso online de 20 minutos. Não, porque precisa de uma experiência, precisa de um entendimento daquilo que está fazendo, né? Sem dúvida. E eu acho que assim, a gente usa até isso como um ativo de marketing da própria empresa, sabe? Quando a gente vai vender para o cliente, tem um slide ali dentro do nosso deck de venda, que é um slide que reforça isso, né? Assim, o cuidado que a gente tem com o colaborador, né? Assim, de ter as melhores pessoas. O como a gente faz para ter as melhores pessoas, né? Então, é isso, assim, é um mercado, né? Assim, que como cresce, chama atenção, tem muita gente, ainda acho, né, que tem menos gente do que o necessário, mas também, assim, tem escassez de gente boa. Sim. Né? Então, formação, desenvolvimento é importante, né? E refletir, né, assim, pro seu cliente, pro prospect, né, assim, o cuidado que você tem para ser esse celeiro de boas pessoas, eu vejo até que é um ativo, né, assim, é uma estratégia de marketing até da própria agência. Sim. E falando, né, desse mercado que está crescendo bastante, enfim, a gente viu, entrando aí um pouquinho no assunto de Black Friday, a gente viu um crescimento muito grande da Black Friday no Brasil, né? Sim. Era uma coisa que, assim, estava muito longe de acontecer há alguns poucos anos. Era uma coisa que as pessoas falavam, nossa, será? Né? Tinha o Black Fraud, né? Mas a gente viu que as empresas começaram a levar mais a sério, né? Como que você vê essa evolução e o comportamento do consumidor e das marcas, né? Com essa
crescente da Black Friday. Muito legal essa pergunta. E eu acho que assim, né? Tem essa coisa da Black Friday, assim... Eu tô desde 2004, né? Assim, atuando com e-commerce. Então, eu vi bem de perto a Black Friday chegar e como que ela chegou e essas nuances, né? Assim, então... Primeira coisa, a gente tem que entender de onde que vem a Black Friday, né? A Black Friday vem de um movimento que foi feito lá fora, nos Estados Unidos, né? E que ele funciona atingindo a cadeia como um todo. Então, você tem um alinhamento ali, né? Em todas as etapas da cadeia, ou seja, o fabricante, o fornecedor, o varejista, tá tudo alinhado. Eles queimam o estoque, né? E se preparam para a próxima data comercial. E aí... esse movimento sempre funcionou, sempre foi um sucesso. Por quê? Porque eles estavam queimando estoque de produto e isso gera um grande atrativo para o consumidor. O consumidor, pô, agora é a oportunidade de eu, né, comprar algo por um bom preço, né? Quando o Brasil importa isso, né, assim, até por conta de calendário, porque lá tem a questão da ação de graças e tudo mais, o nosso calendário não é igual ao deles, né? Então, quando o Brasil importa isso, ele importa de uma maneira assim, olha, eu vou promocionar para vender. Mas se a gente for pensar sazonalmente, a nossa grande data é o Natal. A gente criou uma data antes do Natal, onde a gente vai queimar estoque, né? Então, pô, pera lá. Talvez eu esteja até matando o Natal, porque o cara fala, pô, ao invés de eu comprar o presente lá no Natal, eu vou antecipar, vou comprar esse presente aqui agora em novembro, que é final de novembro, e já vou economizar para o Natal. Ou seja, o Brasil, quando importa a data, a gente já tem esse conflito da sazonalidade e da coisa toda. E a gente tem um outro conflito, porque assim, aqui, a queima de estoque, né, assim, ela é diferente. A gente não está saindo de uma grande data. O nosso saldão sempre foi quando? Janeiro, né, fevereiro, porque aí o que você vendeu no Natal vendeu, chega lá janeiro, fevereiro, o saldão liquida aquele estoque do que você não conseguiu vender e boa. Então, esse descasamento interfere muito nisso. E aí, quando a gente importa isso, e os primeiros anos de Black Friday, eu até falo assim, olha, eu comprei muita coisa, né? Assim, a Perform Web, ela começou em 2012, eu lembro que eu comprei uns 4 ou 5 MacBooks, assim, a preço de banana, que foi os primeiros computadores que eu comprei para a empresa, né? E foi na Black Friday, eu paguei, assim, metade do preço. Eu nem precisava de 4 ou 5, eu precisava de 2, assim, sabe? Compra até o que não precisa, né? Porque eu falei, eu vou já antecipar, e até porque era o primeiro ano de Black Friday, porque eu vou antecipar, porque assim, eu não sei se esse negócio vai ter de novo. Tava um preço realmente muito bom, e foram máquinas que duraram muito tempo, então assim, foi... Valeu a pena o investimento. Para mim, assim, uma das melhores compras que eu fiz na vida. Mas aonde que eu quero chegar? Quando o varejo no Brasil entrou, ele não tinha o apoio da cadeia inteira. Então era o varejista lá de peitão aberto que falava, meu, esse negócio lá nos Estados Unidos é uma loucura, as empresas aqui, né, começou na internet aqui, né, então ele queimava o preço, queimava a margem do produto e vendia. Gerava faturamento. Gerar lucro é outra coisa, né? Então, a linha lá do topo ficava maravilhosa, vendeu muito na Black Friday, né? Mas a linha da rentabilidade do lucro, ela era afetada. Por quê? Porque era o varejista, né, sozinho, promocionando. E aí, então a gente teve alguns anos de Black Friday que eu acho que assim, foram Black Fridays muito boas, né? Só que aí o mercado começou a entender, o varejista começou a falar, meu, só que não está sustentável, né? E até porque também estava aprendendo a trabalhar, né? Então, qual que é a minha estratégia para Black Friday? Eu estou aqui conquistando um potencial cliente onde eu vou rentabilizar em cima dele depois, né? Tava todo mundo testando, aprendendo. Então, à medida que o mercado foi amadurecendo, ele falou, pô, pera lá, eu não posso ir com esse tanto de desconto. Eu não posso ir sozinho, porque senão eu vendo, mas eu perco dinheiro, né? E se eu não trabalho bem depois, ou pós Black Friday, com essa base mais, e foi uma estratégia que foi sendo aprendida depois, eu nem a longo prazo eu vou rentabilizar esse negócio. Então, acho que teve ali alguns anos ali no meio que as empresas falaram, pô, pera lá. E aí o jeitinho brasileiro também, né? Pera lá, talvez esse desconto não precisa ser tão grande, talvez eu possa gerar uma percepção antes, de desconto, né, maior, com umas estratégias aqui um pouco maliciosas. Então teve um momento que, não vou falar o mercado como um todo, mas que de fato, né, assim, uma outra empresa acaba errando ali na estratégia, mas afeta a visão que o consumidor tem do todo, né?
E aí, pô, o Black Friday ganhou o apelido aí de Black Fraud. Mas eu acho que, assim, a terceira onda, né, que eu vejo dos últimos anos, não é nem 8 nem 80. Então, as empresas aprenderam a trabalhar, estão aprendendo a trabalhar. A cadeia começou a ser envolvida, então agora o fornecedor, muitas vezes, né, assim, entra junto na ideia. Então, não é o varejista sozinho que vai ficar bancando, subsidiando tudo. A empresa também aprendeu, né, assim, que produto que eu vou colocar lá. Como eu te falei, lá em 2011, 2012, eu comprei MacBook pela metade do preço. Né, assim, Então, que produto que eu vou colocar? Que produto que eu vou promocionar na Black Friday? Acho que as empresas amadureceram também, vêm amadurecendo nesse sentido. E aí a gente consegue ter hoje, talvez, descontos não tão atrativos quanto que a gente vê lá fora, mas bons descontos, né? Mas também de forma que a coisa fique saudável, né? Então, eu acho que o consumidor hoje, ele tem uma grande expectativa com a Black Friday. Ele consegue, muitas vezes, realizar, eu vou dizer até sonhos, né? Porque tem também outros mercados, além do computador, celular, são as coisas que as pessoas mais desejam sempre. Mas viagens, né? Assim, e uma série de outras categorias outros que mercados, são né, entraram, muito né? Outras consumidas, áreas. né? E a gente percebe tanto como essa data ela é esperada, porque a gente fala que o Black Friday ele é uma grande onda, né? Um tsunami, né? Assim, de venda. Só como todo tsunami, né? Assim, antes da onda chegar, dá aquela recuada no mar, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe é que muita empresa, no período aqui antes da Black Friday, acaba tendo uma diminuição de venda, né? Porque o consumidor, na expectativa de fazer um bom negócio lá na frente, começa a segurar a compra. Então, ele pesquisa, ele já vai vendo, ele já vai anotando no caderninho dele, até para a hora que chegar lá na Black Friday, ele não cair em nenhuma pegadinha, né? Opa, O consumidor ele ficou mais esperto, mais né? esperto Mais também, esperto, tem um amadurecimento de todos os lados. Mas, assim, as empresas elas têm que se preparar até para evitar que esse período pré também não atrapalhe. Então, assim, olhando da ótica do consumidor, eu acho que assim, o consumidor vê muito valor na Black Friday. Tá? A gente vê pelos números de venda, né? Como o tráfego na internet fica violento nesse período, né? Cresce muito, a demanda cresce muito. E até porque a gente percebe esse movimento dele falar, pera lá, vou dar uma seguradinha aqui, vou esperar, porque vai vir coisa boa e eu tomo essa decisão lá. Então, eu não acho que o Black Friday perdeu força por conta de uma ou outra empresa que em algum momento não trabalhou de forma bacana, né, da ótica do cliente. Eu acho que é uma data que gera, assim, muito consumo, que realiza sonho de muita gente, permite muita gente adquirir um bem que ela está ali planejando por muito tempo. E falando disso até, né, assim, é legal que você tocou nesse ponto, porque uma coisa que também a gente vem, né, atuando com o mercado, com os nossos clientes, é como se preparar para essa data e não sofrer esse problema, né, da postergação da compra. Uhum. Então, de novo, né, a Black Friday é um grande desafio, né, porque você não pode matar o Natal e você não pode também ficar sem vender outubro e a primeira quinzena de novembro, porque concentra tudo numa... Senão você só está concentrando, né? Como é que a gente faz para vender mais? Não vender a mesma coisa num curto período de espaço de tempo. Então, acho que as empresas, né? A Black Friday antes ela era um dia. Aí depois ela virou uma semana. Agora a gente já vê aí o Black November, né? Assim, as empresas trabalham o mês inteiro de novembro já com preços bastante atrativos. Então, todas essas são táticas, né? Assim, que no dia a dia a gente vai, quando montar a estratégia, né, junto com o cliente, de como se apropriar e como se aproveitar dessa data, atuar. Então, por exemplo, né, é muito comum a gente ver agora as empresas promocionando já no começo de novembro, promoção Black November, estou te vendendo aqui esse celular com, sei lá, 30% de desconto. Aí o cara fala, pô, mas e aí, eu vou comprar e vai que chega lá na Black Friday 40% eu perdi aí, né, acabei pagando um pouco mais caro do que eu poderia ter pago. Então, novas iniciativas foram surgindo, né? Então, hoje, quando a gente comunica, então a gente já coloca lá, olha, você pode comprar aqui na primeira semana de novembro, porque se a gente baixar esse preço lá durante a Black Friday, eu te devolvo a diferença. Então, eu não faço o cliente esperar, né? Então, que eu acho que esse talvez seja um dos erros, que aí eu
percebo, né? Era uma das perguntas que eu ia fazer para você, que tem empresas que elas fazem pré-Black Friday, até engasguei, pré-Black Friday, esquenta e não sei o quê. Só que esses termos, por exemplo, eles mostram, né, declaradamente para o cliente que eu vou ter uma Black Friday, mas compra isso daqui com 5% de desconto e depois na semana seguinte tá 10%. Isso acaba sendo um erro, então, né? Porque talvez que gere uma expectativa negativa no cliente, que ele fala, não, mas peraí, por que eu vou fazer a o esquenta, se eu tenho a Black? A não ser que fique uma comunicação eficaz falando, esses produtos, essa caneca só vai estar no esquenta. Esse microfone só vai estar no pré. A TV que vai estar na Black Friday. Né? Só se fosse nessa linha, né? Eu acho que assim, cada vez mais a gente vê o varejo dando essa condição e deixando o cliente mais tranquilo nesse sentido. De que, olha, eu já estou ofertando, mas eu estou te garantindo que ou esse produto não vai baixar mais de preço, aí óbvio, né? Ele só está garantindo ali dentro daquele grupo. Da empresa dele, né? Do que ele tem autonomia. Ou, né, se eu baixar esse preço, porque eu posso decidir baixar esse preço mais lá na frente, você que comprou aqui agora, eu te devolvo, né? Então, eu acho que assim, é óbvio, né? Assim, sempre vai ter aquela situação de que algumas pessoas vão preferir esperar, outras pessoas vão tomar a decisão agora. Mas eu vejo que tem tido sucesso esse tipo de iniciativa, né? Assim, ainda que exista uma diminuição de venda nessas primeiras semanas de novembro, por conta da expectativa com a data, a gente vê que isso ajuda, né? Ajuda a manter esse período funcionando. E é muito bom, né? Quando a gente olha pro e-commerce e tudo mais, porque a gente desafoga, né? Assim, a gente desafoga a logística, porque para entregar, o cliente quer receber rápido quando ele compra online. Só que, se eu concentro os pedidos todos numa data só, como é que eu entrego tudo isso rápido? Então, você consegue distribuir melhor essa logística. A própria questão de audiência do site, tráfego e tudo mais, assim, quantos sites a gente não viu cair, né, nos anos anteriores, Sim. Porque concentra muito tráfego. E o cara, assim, ele não tem um servidor custa caro, né? Assim, ele não tem ali um servidor dedicado, né? Às vezes ele tem um dedicado, mas assim, ele tem uma estrutura que é a estrutura que atende ele bem em todas as outras datas do ano. É um custo alto, né, assim, para você comprar servidor e depois não utilizar toda a capacidade daquilo. Tudo bem que agora, né, as empresas desse segmento, elas também conseguem ter dinamismo e oferecer mais ou menos conforme a necessidade do varejista, mas quanto mais você conseguir distribuir, é melhor, né, assim. E é mais tempo também, né, assim, acho que para quem está executando a estratégia, eu brinco que, assim, toda vez que eu penso em Black Friday, para mim sempre vem um sentimento de ansiedade, de preocupação, porque eu atuo no bastidor da Black Friday, né? Eu também sou consumidor, mas assim, para mim sempre foi aquele desafio, sabe? A data, tem que vender, é muita pressão pra gente que tá produzindo isso, né? Assim, o site não pode cair, tem que vender, o investimento, a coisa toda, então assim... E monitorar, né? Porque até a parte, na parte de tráfego pago, né? O custo por clique acaba... Tá dando certo, não dá, não e tá, assim, tá convertendo, não tá... O consumo é sempre muito rápido, então você não tem muito tempo para ficar manobrando estratégia. Então, para mim, é um mix de sentimento Black Friday, né? É um mix quando de passa, que eu fico... Ai, graças a Deus. É aquela coisa que eu falo, nossa, muito bom, porque eu sei que é um período que as marcas vão vender e, né, vão faturar e tudo mais. Muito bom como consumidor, porque eu vou também conseguir encontrar coisas bacanas para comprar por um preço competitivo. Mas, por outro lado, tem uma pressão aqui que é... Então, quando eu distribuo mais essa pressão ao longo do tempo e tiro alguns fatores, alguns elementos de risco, tudo funciona melhor, tudo vai bem, né? Assim. E vale a pena investir em campanhas, né, de Black Friday? Quanto tempo antes? Legal. Essa é uma pergunta que a gente sempre responde também, né? Assim, as pessoas perguntam bastante isso. A gente brinca que tem três... Brinca não, né? Mas assim, tem três momentos, né? Assim, tem o antes, o durante e o depois da Black Friday, né? E o que é importante sinalizar aqui? O mês de novembro, como um todo, já tem uma inflação enorme no custo da mídia, né? Porque... E é muito importante, né?
deixar bem destacado isso, porque às vezes o cliente, não, mas será assim? É um leilão, né? É um leilão, tá todo mundo querendo ali aparecer mais do que o outro, né? A audiência, ela é finita, né? O número de usuários de internet não muda, são as mesmas pessoas que vão estar ali, os consumidores são os mesmos. O que muda é que todas as empresas, naquele momento, querem chamar a atenção daquele consumidor. Então, a plataforma, ela tem que escolher qual marca ela vai exibir para aquele consumidor. E aí, óbvio, tem vários critérios de relevância, mas a maior relevância é quanto você vai estar pagando. E como os modelos, a sua grande maioria, funcionam na base do leilão, é isso. Oferta e demanda. É muita empresa querendo anunciar e atingir um público que é finito, né? E aí a inflação acontece. Então, essa inflação antes, ela era muito concentrada na semana, na data. Aí, quando eu também abro mais a coisa, a inflação também aumenta por mais tempo. Então, assim, quando você vai... E eu gosto de falar assim, Rê, que não adianta uma execução muito boa se a estratégia for ruim, né? Uma estratégia muito boa com uma execução mediana, às vezes até funciona. Não é o ideal, mas às vezes até funciona. Agora, você ter uma estratégia muito ruim, ou uma estratégia que não é boa, por melhor que seja a sua execução, não vai salvar a estratégia, né? Então, essa pergunta que você fez, ela é importante porque, assim, a gente tem que passar muito mais tempo pensando no que a gente vai fazer, né? Do que sair ali na loucura no dia, na semana, querendo operar as coisas. Então, tendo isso, né, assim, explícito, que existe uma inflação da mídia ali, você se preparar antes é fundamental, né? E aí tem várias iniciativas, né, assim, que a gente vê. A mais comum que a gente vê é aquilo. Os sites sobem já uma comunicação ali, primeira ou segunda quinzena de outubro, olha, tá vindo aí o Black Friday. E ele tenta criar uma base de pessoas interessadas, né? Porque as pessoas também já sabendo que a data está chegando, elas já começam a se preparar também, a navegar. Querem saber, né? Ela quer chegar na data já sabendo exatamente o que ela vai comprar. Então, o grande momento do pré-Black Friday é como que a gente consegue criar bases por um custo mais baixo, né, para impactar durante a Black. E aí, assim, uma coisa que a gente vê muito cria aquela página onde o consumidor vai até ela, se cadastra, né? E aí depois ele recebe em primeira mão. E essa estratégia, ela funciona muito. Então, assim, o que a gente vê funcionar muito é isso. O cara sobe lá assim, olha, a gente vai liberar as ofertas, a empresa, né? Primeiro, para quem se cadastrar aqui. Então, se cadastra na nossa lista direcionado. VIP. E a hora que você fala que a lista é VIP, todo mundo gosta de ser VIP, né? Então, o cara vai lá e escapa, vou receber primeiro aqui, já sou VIP, já vou ter uma preferência. Então, isso funciona muito. E aí, por que isso é positivo para a marca? Porque antes dela sair direcionando aquela comunicação, gastando muito em mídia para aquilo, ela ativa a base que ela fez antes, né? Que é muito mais barato. E essa base já demonstrou interesse, né? E aí, então, essa base consome, né? Compra por um custo muito mais baixo do que adquirir essa base durante o mês de novembro, né? Então, o planejamento é sempre o máximo de base, e eu estou falando aqui outubro e tal, mas assim, você tem que trabalhar isso o tempo todo, né? Clusterização, criação de base, usar seu CRM a favor do seu negócio para fazer mais vendas por um custo mais baixo. A mídia é aquisição. Depois que você adquiriu a base, e é um custo caro, independente da época, é o como você vai trabalhando essa base, né? Então, assim, uma coisa que às vezes eu sento com um cliente e vou discutir, eu falo assim, ó, já tá lá o time comercial decidindo qual que vai ser o desconto. Aí eu pergunto assim, mas você sabe qual que é o produto que o cliente está esperando para essa Black Friday? Porque às vezes você vai estar desalinhado. Né? Assim... que eu acho que é um dos erros também que algumas empresas cometem, né? Tem os dois lados, né? Tem a empresa que colocou um produto dela que é o top de vendas e que talvez ela não precisaria colocar ele, Perfeito. porque ele já se vende sozinho. Perfeito. Mas tem empresa também que tá com aquele produto lá que nunca vende, porque não tem interesse. E aí quer colocar só ele na Black Friday. Aí ele não atrai. Ele pode até ser colocado lá, mas eu preciso de produtos que tenham uma atração, né? Claro, sem dúvida. Esse ponto também é bem legal. Então,
Fechando aqui a etapa do pré. Construção de base. Você pode intensificar ela mais perto da data, mas isso é o tempo todo. E você, quanto mais conhecer a sua base de clientes, melhor para você usar isso a teu benefício nesse momento. Esse outro ponto que você comentou, eu acho que a Black Friday ela sempre começa na pesquisa ali, né, no entendimento do cliente, do consumidor. E aí a segunda etapa demora para chegar no marketing. Ela tem que ser mais no comercial. Então isso que você falou é fundamental. Poxa, eu vou pegar um produto que independente da Black Friday ou não eu vendo, e aí eu vou queimar o preço dele? Pô, pera lá, eu só estou queimando margem, eu não estou, né, assim, trazendo venda nova, eu não estou desovando o estoque de um produto que é ruim. Mas, por outro lado, se eu também ficar só desovando o que ninguém compra, também não vou conseguir vender, porque ninguém quer. Então, uma estratégia que eu vejo funcionar muito é quando eu associo as duas coisas, né? E eu gosto muito de olhar para produtos que têm bom lifetime value. Então, assim, produto que o cara compra uma vez só, talvez não sejam os melhores produtos para você ofertar. Agora, vou trazer um exemplo aqui. Quem gosta de treinar, toma whey, toma creatina. Você toma isso por muito tempo. Você não toma creatina, uma semana você compra um pote e acabou. Em média, as pessoas vão tomar creatina 2, 3, 4 anos, a vida inteira. Então, sei lá, por mais que seja um produto que eu sempre vou vender, que eu não preciso da Black Friday para vender ele, às vezes eu vou ofertar até a creatina ali por um preço bacana e tudo mais, é legal porque eu posso até ficar no 0 a 0, perder um pouquinho de dinheiro na primeira venda, mas depois eu vou vender creatina para esse cara muito mais vezes, com um preço mais bacana, com uma margem melhor, e aí eu pago rápido esse investimento inicial. Então, às vezes dá para você fazer isso, de queimar preço num produto que é importante, mas você tem que ter essa estratégia bem definida. Você tem que entender que isso depois vai te gerar novas receitas, né? Receitas recorrentes, e que vão pagar esse investimento que você fez aqui. Tá, mas como é que eu aproveito a Black Friday também para desovar o meu produto que tá lá ocupando espaço do estoque? Porque estoque parado custa, né? Produto que não vende custa muito. Então, eu sempre acho que assim, tem que existir uma matemática ali, comercial, muito grande antes da data. Então, produto que está aqui sem girar é custo. Então, eu preciso desovar ele. Posso desovar ele queimando um pouco da margem, mas aí quando eu associo, né, todas as variáveis, por mais que eu queime um pouquinho de margem é positivo, porque parado lá também é custo, né? Ou eu posso juntar os dois. Então, eu tenho um produto que é o produto do desejo, né? E eu faço um combo com um produto que gera menos desejo, que está um pouquinho mais de vender, mas que eu enfio junto. E aí, quando eu faço essa margem combinada, esse custo combinado, às vezes eu consigo dar até mais desconto naquele produto que não está vendendo tanto, né? Mas usar isso de chamariz para o preço da coisa toda. Então, sei lá, exemplo, eu vou vender impressora. Putz, tem um modelo de impressora lá que está parado, né? Agora, o cartucho que serve para aquela impressora serve para vários modelos de impressora. Então, ao invés de eu dar desconto no cartucho de tinta só, eu posso fazer um combo onde eu vou vender uma impressora que está um pouco mais parada, mas de um cartucho de tinta que eu vendo bem, né, e que depois eu vou vender de forma recorrente para esse cliente cartucho de tinta, porque ele vai precisar, né, ele comprou uma impressora, Sim. Ele vai imprimir, né? E aí eu consigo fazer um bundle de cartucho mais impressora, onde eu consigo ser mais agressivo comercialmente, né, gerar impacto no consumidor e liberar o estoque. Né? Então, eu acho que assim, existe uma ciência comercial aí muito, muito importante, né? E que eu acho que lá no começo não era tão bem feito pelas empresas e que a gente vê que vem amadurecendo. Essa visão do setor de compras, ela é muito estratégica, né? Total. Ela tem que parar ali, olhar e analisar mesmo estrategicamente do ponto de vista de empresa, margem de lucro, mas também com o olhar do consumidor. Sem dúvida. Que eu acho que talvez agora isso vem melhorando bastante, porque eu acho que eu via, né? Até com algumas experiências que a gente teve. Ficou lá no setor de compras, não liberava, chega de chamar, põe essa caneca aqui mesmo, põe esse microfone, põe isso aqui, tá ótimo. Sem muito plano, né? Sem um plano, não. Eu vou colocar essa caneca combinado com esse
cartaz porque eu consigo uma margem legal. Ou porque disso daqui eu tenho muito, disso, né? Então, eu acho que ainda tem muita empresa que precisa amadurecer, porque não dedica um tempo necessário para essa estratégia de quais produtos eu vou colocar na Black Friday. Sim, embaixo. E eu acho que assim, e aí você tem assim, marketing e comercial, eles andam juntos, né? Então, do mesmo modo que o comercial tem que estar ali pensando em o que eu vou ofertar e como eu vou ofertar, sem sangrar o orçamento da empresa, sem acabar com a rentabilidade da empresa, qual produto que eu posso tirar lá do estoque e tudo mais. A ótica do marketing é como que eu vou pegar essa oferta para ganhar base, um cliente, e o que eu vou fazer depois para continuar vendendo mais e mais para esse cliente, diminuindo os meus custos de aquisição o tempo todo de novos clientes, né? Mas vendendo mais para o mesmo cliente. Então, quando eu olho para essa questão, a gente tinha falado do pré-Black Friday, né? Durante o Black Friday, é isso, né? Assim, como é que eu agora, marketing, usando já, né, o que eu tenho aqui de potencial de oferta e tudo mais, uso isso para fazer uma base que eu vou explorar o ano inteiro, né? Que eu vou explorar bastante, que eu vou extrair o máximo dessa base. Esse durante a Black Friday, assim, eu estava falando, né, assim, não adianta execução boa com estratégia ruim, né? Então, o marketing ali, a função dele também é pensar em todos os cenários, né? Puxa, porque eu não sei com que oferta meu concorrente vai vir, eu não sei o quanto que a mídia vai inflacionar. Então, muita coisa você vai descobrindo ali na hora que a coisa vai acontecendo. Agora, da mesma forma que o comercial se prepara, como é que o marketing se prepara? Então, uma coisa que eu gosto sempre de propor e que a gente faz muito com os nossos clientes eu preciso ter já opções bem definidas do que eu vou fazer diante de cenários específicos. Então, se a venda estiver abaixo da expectativa, o que eu vou fazer para tentar aumentar essa venda durante a Black Friday? Se a venda estiver indo muito bem, o que mais eu posso fazer? Então, a gente tem que ter já essas coisas assim, meio que... Eu falo que é deixar o botão lá disponível para o decisor decidir que botão apertar. Então, a gente sempre gosta de levar para o cliente, cenário A, cenário B, cenário C, cenário D, Aconteceu isso, a nossa sugestão é apertar o botão 1 ou 2. Aconteceu aquilo outro, que botão que você quer apertar? Porque se você deixar para pensar no que fazer durante a coisa acontecendo, é tanta coisa que acontece ali que vai ser difícil você tomar a melhor decisão, né? Então, quanto mais tempo você tem para pensar, melhor vai ser a execução. Então, a gente investe muito nesse sentido também, sabe? De tentar simular o que vai acontecer, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista comercial. Se o produto acabar muito rápido, que outro produto que a gente coloca, né? Pô, aí outro produto que a gente coloca, já tem... Como é que a gente comunica? A gente não vai fazer peça na hora para comunicar isso. E eu acho que isso é importante também, porque a gente do marketing, às vezes a gente sofre, né? Sem porque dúvida. A gente é a última etapa da jornada ali. Eu tô sentindo que a gente já tá aproveitando aqui para desabafar um pouco as dores. Pra gente falar que é importante para os empresários entenderem, né? Como que funciona esse processo. Porque não é simplesmente chega com um produto e tá ali, não. Até pra gente conseguir executar um trabalho bacana, porque a empresa ela quer um resultado, né? E se você é agência, dependendo do contrato que você tem com o cliente, você não tem time 100% disponível o tempo todo para todo mundo. Então, se 4, 5, 6 clientes que às vezes compartilham uma mesma equipe tiverem a mesma necessidade de uma atuação emergencial, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, é importante essa preparação, porque você consome menos recurso na hora de executar, né? Se preparar e deixar isso... E tem uma preparação mais estratégica mesmo, que você tem tempo para pensar na estratégia, tempo para depois olhar para ela e falar, nossa, realmente essa é boa, ou não, aqui acho que ainda dá para ajustar alguma coisa, porque quando a gente acaba recebendo, né, ali de última hora, você fica sem tempo para pensar nesses cenários, né? Total. E aí, falando um pouquinho de comunicação como um todo no digital, né? A gente vem também absorvendo, entendendo essa mudança. Talvez para a gente da área de marketing isso está muito mais claro do que para o consumidor, que não tem essa vivência nossa diária, que é o formato de pesquisa
do consumidor, né? Então, a gente vê o SEO ganhando um destaque de novo, de outra forma, talvez, né? Que ele tinha ficado meio que não esquecido, mas ele tinha saído do holofote, podemos dizer assim. Porque o comportamento do consumidor também mudou. Então, antes era só ali, a busca era por palavra-chave. Agora a gente vê com a chegada da IA, com o Alexa. Olha que legal, a gente deve estar aqui há um tempão conversando. É a primeira vez que a gente fala a palavra IA. Que é algo raro nos dias de hoje, porque tudo, qualquer conversa... Mas eu falo isso, tudo culpa da IA, né? Tudo culpa da IA, ou tudo a IA vai transformar. Mas olha como a gente conseguiu desenvolver aí, ó. A gente tá há 50 minutos, mas tivemos que chegar em algum momento. Mas o formato de pesquisa mudou, né? Porque a gente vê... eu até participei de uma palestra recente que falou assim, gente, o formato de pesquisa mudou já desde a Alexa. Porque você não fala... Se você falar só uma palavra para Alexa... a busca por voz, né? Jesus! Vem coisas que você nem imagina. Mas hoje a gente conversa, né? A gente faz perguntas, né? Como se posicionar com isso, né? Acho que essa ficou a grande dúvida, né? Como eu ganhar uma busca orgânica, por exemplo, com isso? Porque tem todo um trabalho que pode ser feito também, né? Eu gosto de falar, então eu vou falar bastante. O SEO e a sua evidência, protagonismo ou não, ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que quando o Google começou, não existia link patrocinado. Existia só a parte orgânica. Então, obviamente, aquilo, né, tinha uma proporção enorme. Você tinha que aparecer no Google, porque ele era um grande gerador de tráfego para o e-commerce. É ainda o maior gerador de tráfego. A internet passa pelo Google, né? Assim, ela não existe sem o Google. E outros buscadores também, mas acho que o Google é, principalmente no Brasil, disparado, né? O maior market share. E aí, à medida que o link patrocinado, a publicidade foi entrando naquela página de resultado da busca, o SEO foi ficando um pouquinho menos evidência, né? Eu preciso retornar, Google, eu preciso retornar agora em receita para pagar até essa ferramenta, né? Então, eu acho que o SEO, ele nunca deixou de ser importante, mas sem dúvida, ele foi, de alguma forma, perdendo, né, assim, o seu potencial de geração de tráfego à medida que outros formatos foram entrando ali naquela tela. Agora tem uma coisa curiosa também, que as pessoas, elas geralmente falam assim, eu prefiro mais clicar no consumidor, né? Eu prefiro clicar num resultado orgânico e comprar através de um resultado orgânico do que um resultado pago, né? E até isso também, porque antes ficava bem evidente o que era pago, né, o que era um anúncio de fato e o que era resultado orgânico do Google. Depois ele também foi deixando mesclando, isso, né? menos explícito, né? Então eu acho que essa coisa do SEO, né, e a importância do SEO, ela vai mudando de acordo com o espaço, né, que ele tem. Essa coisa de você falar assim do comportamento do consumidor mudando, eu já vi ela mudar várias vezes, né? Assim, não existia celular quando a gente já fazia marketing digital, né? O e-commerce começou no Brasil aqui em 99, vai. Eu estou desde 2003 trabalhando com e-commerce, então foi muito pouquinho ali do que eu não vi do e-commerce, né? E isso mudou várias vezes, então não existia celular, era no computador, acesso à internet não era discado. Eram outros tempos, né? Assim, os formatos, não existia Google aqui no Brasil ainda, escritório do Google no Brasil, era tudo muito diferente. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo o tempo todo, né? E eu acho que o grande lance é como as marcas vão se adaptando, né? E eu acho que, assim, a mudança que a gente tem agora, né? A maior mudança que a gente tem mais recente, acho que maior talvez até, ainda vai ser, né? Acho que ela ainda não é mais para frente, a expectativa é que ela seja maior até do que a mudança da chegada dos smartphones, é a IA, né? E a gente está falando, assim, do impacto que isso tem na busca, mas a gente pode ir muito além, né? Assim, a expectativa de que algumas pessoas têm é que no futuro, daqui a algum tempo, cada pessoa vai ter o seu próprio agente de IA. A Rê vai ter o dela, o Denis vai ter o dele. Não que eu vou desenvolver um agente, não vou concorrer com o Google, com o ChatGPT, mas assim, eu vou ter um extremamente personalizado para mim. E aí, esse cara é o meu assistente pessoal. Da mesma forma que lá no filme do Homem de Ferro, a gente tem a Jarvis lá, que é a assistente pessoal lá do Homem de Ferro. Então, não necessariamente
todas as compras online vão ser da forma que a gente vê hoje. É uma pessoa indo lá, fazendo uma pesquisa no Google, entrando num site, comprando. Eu posso simplesmente dar um comando de voz para um assistente, para um agente, e ele vai executar aquela tarefa para mim, porque ele já está vinculado com o meu cartão de crédito, ele já está vinculado com os meus dados bancários, ele já sabe as minhas preferências, ele já tem meu endereço, Então, eu acho que vai existir uma grande revolução na forma que consumidores e marcas se relacionam, né? A primeira mudança que a gente tem aqui, que é essa questão que você está comentando de o impacto da IA na busca e no orgânico, você tocou num ponto-chave, né? Assim, no começo, só existia a busca por palavra-chave. Depois, isso foi mudando. Então, hoje, além da voz, eu posso buscar tirando foto de alguma coisa, fazendo uma pesquisa por imagem. Eu posso submeter um vídeo, eu posso dar um comando de voz. Então, assim, aquela keyword que você colocava lá, tênis Nike, ela mudou, né? Porque quando eu estou falando tênis Nike, você está correndo agora, não é? Uhum. Então, tênis Nike para corridas de 5 km iniciante. Então, elas estão ficando mais extensas. E muitas vezes elas estão deixando de ser palavras-chave específicas e elas estão virando grandes perguntas, né? Com mais de 9, 10 palavras. Então, uma coisa que a gente vê, que a gente fala é assim, ó, a palavra-chave está dando lugar para o contexto. Então, eu tenho que me adaptar ao contexto daquilo. O que a Rê está falando? É que antes eu ia lá e buscava tênis Nike e no resultado de ou busca só do tênis, Google, corrida, ou né? tênis de corrida, Nike não está pagando nada aqui. Pra gente podia, né? Podia. Mas assim, então vinha aquele resultado, né, para você acessar os sites que oferecem aquele produto. Agora não, agora a gente já percebe, né, assim, um formato que no próprio resultado de busca, ele já traz todo um contexto, ou ainda, né, assim, formatos onde você de fato bate um papo ali com o agente, né, com o agente de IA. Então o Google lançou recentemente, acho que foi no final de setembro, o Mode AI, que é como se fosse uma janelinha ali do chat GPT, onde você conversa com o agente dele, né? E eu acho que o Google tem uma grande vantagem competitiva aí, nesse sentido, porque seu e-mail é Google, o GPS que você usa no celular é Google, o seu celular é Android, muitas vezes. Então, assim, a quantidade de dados, os sites todos, a internet, a quantidade de dados que o Google tem, ela é fantástica. Então, o Google tem uma grande facilidade para conseguir gerar personalização, customização, individualizar a resposta daquele agente para a Rê. Se a Rê perguntar uma coisa, ele responder de um jeito. Se eu perguntar uma coisa, a mesma coisa, ele responder de um outro jeito. Porque ele conhece então, pouco assim, mais de cada um, né? Nesse cenário, a palavra-chave ela perde relevância. É muito mais o contexto. Então, acho que as marcas elas têm que aprender a lidar com o contexto, né? Como que eu me mostro interessante para diferentes contextos, para que esses agentes comecem a sugerir a sua marca, né? Para não causar desespero, porque eu vejo muito alarde, assim, né? Nesse sentido. Nossa, o Google vai acabar, agora as buscas vão ser todas pelo agente e tudo mais. Os primeiros números que a gente tem do mercado lá fora, né? Porque começou um pouco antes, mas que já vão se refletir aqui no Brasil muito em breve. A gente tem que entender que tem duas coisas importantes aqui. Uma coisa é o reconhecimento de marca. A outra coisa é a geração de tráfego. Então, quando eu estou dentro do agente de IA, eu consumidor, eu usuário de internet, muitas vezes eu não clico num resultado. Então, eu consumo aquela informação, tomo alguma ação, mas não é necessariamente ali que eu clico e vou para algum lugar, né? Então, quando eu faço essas buscas maiores, né, com muito mais contexto, o que a marca vai estar conquistando ali? Reconhecimento de marca. Agora, se você for ver o quanto isso gera de tráfego para os sites, ainda é muito baixo, tá? No Brasil, a gente está vendo algo em torno de 0,5%, que é o share na audiência do site a partir
de um agente de IA. Então, 0,5 é nada, é muito pouco. Agora, tem outro KPI importante que é quantas pessoas que, através de uma conversa com a agente de IA, passaram a considerar minha marca, o meu produto, e vieram acessando o meu site diretamente, ou fizeram uma pesquisa no Google, no link patrocinado, e clicaram e foram para o meu site. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que não é que mudou. Agora, o resultado, o agente de AI é importante, substituiu, acabou o tradicional, o atual. É o como você vai trabalhar com os dois. Então, quando eu estou falando de buscas mais contextuais, de buscas inspiracionais, é importantíssimo que a sua marca atue para estar presente nos agentes, para que ela seja reconhecida por aquele contexto. E quando eu estou falando de uma busca que já está mais definida, que o usuário já sabe o que ele quer, que ele já está partindo para ação, para compra, aquele resultado tradicional ainda é o que gera o tráfego para a marca. Então, eu não sei se a longo prazo uma vai substituir a outra, né? Eu entendo que não, pela forma como o Google está se posicionando. Né? E eu entendo que o Google é o grande player para surfar essa onda dos agentes de IA. Mas hoje, eu diria que as marcas elas têm que olhar para os dois, né? E aí tem várias formas de você aparecer, né? Então eu acho que as pessoas estão dando vários nomes para isso, né? É o GEL, não sei o quê. Todo dia eu vejo uma sigla nova lá no LinkedIn, algum guru, algum especialista que põe lá, olha, SEO morreu, agora é tal coisa. Mas quando você vai ver a base, o que precisa ser feito, independente da sigla, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É conteúdo com autenticidade que responda às necessidades dores, né? Nos diferentes momentos da jornada do consumidor. Então, eu acho que assim, continue fazendo um bom SEO, uma boa estratégia de SEO. Talvez muita gente aqui nem saiba o que é SEO, né? Eu sei que você tem um público aqui que é amplo, né? Tem bastante gente que vem aqui, consome por conta de marketing digital e tudo mais, mas você tem audiências que vão além de quem está no dia a dia. Então, o SEO é para aparecer lá no site, no Google, minha senhora. Então, na busca orgânica, né? Principalmente. Então, assim, eu acho que trabalhar os dois vai ser ainda por algum tempo a estratégia mais eficiente, né? Que é um pouquinho do que a gente estava até falando outro dia, conversando. Da mesma forma que eu preciso atuar, eu enquanto empresa, no multicanais. Perfeito. Né? Perfeito. Não existe um que é bom ou outro. Às vezes, para aquele momento da empresa, a estratégia no YouTube é melhor, ou, né, o próprio tráfego pago, né? Total. Então, onde eu preciso estar? Qual é o melhor formato? Então eu vou colocar só no display, né? Do Google Display. É muito legal isso que você está falando, Rê, porque assim, no passado, até por falta de ferramenta, o mercado como um todo errou muito. Hoje você erra se você quiser, né? Se você não tiver capacidade para gerir. Mas hoje, pelo menos, a gente tem ferramental. Eu gosto de brincar, de fazer uma analogia com um time de futebol. Ainda que futebol não seja um tema que eu tenha muita vontade de comentar ultimamente, né? Sou São Paulino, a coisa tá difícil pra gente. Mas, assim, fazendo uma analogia com futebol, eu vou pegar aquele Barcelona lá de trás, porque fica fácil de todo mundo entender. Então, quando a gente olhava para o time do Barcelona, né, que tinha Messi, Suárez no ataque lá, quem que fazia gol no Barcelona? Era o Messi, era o Suárez, eles eram os artilheiros do time, né? Então, se a gente falar que o gol é para o futebol, o que a venda, a conversão, né, é para o marketing digital, então a gente vai falar que o último clique, né, aquele clique que gerou a conversão é o campeão, é lá que eu tenho que colocar o meu dinheiro. Só que quando a gente pensa na jornada do consumidor, é isso, ele vai conhecendo. Então, ele está lá no Instagram, ele está no YouTube, ele está consumindo informação, ele bate um papo com um agente de IA, ele conversa na rua com alguém, ele vê uma revista, ele vê um outdoor. O consumidor, ele está consumindo o tempo todo, né, propaganda, informação. A busca, muitas vezes, ela é a última etapa. E muitas vezes, se você for ver, olhar para a campanha de cliente, o termo que mais converte, às vezes, é a própria marca. Então, eu falo, o cara buscou
Eu não quero falar Nike de novo, mas... Mas pode falar, pode falar. O cara falou buscou Nike e aí comprou. Pô, mas para ele buscar Nike, foi feito muito investimento em outras mídias antes, né? Aquele clique ali é só o último step. Então, quando eu comparo com o time de futebol, para o Messi fazer o gol e gerar a conversão, alguém tocou a bola para ele. Ainda que o Messi seja um ET, às vezes é capaz dele sair de lá e fazer o gol sozinho, mas a expectativa é que a bola saia lá, o goleiro bate um tiro de meta, passa pelo meio campo, o time toca, cria uma condição de colocar o atacante de cara pro gol e ele vai lá e converte. Então, muitas vezes a mídia da busca, ela é esse atacante, é o artilheiro, ela vai ganhar o mérito da conversão, porque é ela que está ali para executar aquilo de fato. Mas se eu deixar de investir, se eu deixar de pensar em toda a jornada que levou até essa conversão, eu vou estar vou estar fazendo o meu investimento de forma errada, né? Então, se o técnico de futebol cortar o time inteiro e ficar só com o Messi, vai ser difícil ganhar, né, novas partidas. Por quê? Porque aquilo passa de pé em pé. A mídia é da mesma forma. Se eu pegar e falar, não, como quem foi o último clique para a conversão foi essa mídia aqui, eu vou concentrar todo o meu investimento nela, eu posso acabar matando a minha estratégia porque não vai chegar mais bola, né, para ser convertida por essa mídia. Então tem que tomar cuidado. Durante muito tempo a gente viu várias empresas fazendo isso muito errado, porque o modelo de atribuição, né, parece difícil, mas assim, a gente só dava mérito para aquele último clique. Então, quando eu paro de dar mérito para aquele último clique, né, que a gente chama aqui é modelo de atribuição de last click, e passo a olhar para a jornada como um todo e falar, olha, esse outdoor aqui tem tanto de participação nessa jornada. Esse conteúdo tem mais uma participaçãozinha. Quando eu divido o mérito, aí eu consigo enxergar quais são as melhores combinações de jornada para cada público, para cada marca. E aí a IA é a ferramenta. A vida inteira a gente aprendeu o quê? Quem é do marketing? Que existe um funil de conversão. Que você passa lá pela awareness, consideração, conversão, fidelização, e que ele é linear, né? Só que muitas vezes a jornada não é tão linear. Vai planejar uma viagem. Eu que adoro de fazer plano de viagem, gasto tempo lá. Eu vou no YouTube, aí eu volto, vou não sei aonde, vou no TikTok, aí eu faço uma pesquisa, aí eu recebo e-mail marketing de uma empresa. Demoro 30 dias ali planejando e vou passando. Não é linear. Não é linear, exatamente. Então, se não é linear, como é que eu vou pôr uma regra pré-definida que ela vai dar X% de mérito para cada etapa? Se não é linear, como é que eu vou assumir uma regra? Não pode ser regra. Isso é dinâmico. E a forma como a Rê busca e compra é diferente da do Denis. Então, como é que eu vou subir também o mesmo peso para pessoas que pensam completamente diferente? Então, com a IA, eu consigo ter a possibilidade de entender jornadas, clusters, né? Clusterizar essas jornadas, criar... tem pessoas que têm o perfil da Rê. Com o perfil da Rê, essas pessoas geralmente passam por aqui, até a conversão. Então, para essas pessoas desse perfil, eu vou montando a minha estratégia de forma automatizada para chegar na conversão, que é uma estratégia, que é uma jornada diferente da do Denis. Então, a IA, ela te possibilita isso. Ela te possibilita criar estratégias dinâmicas, né, personalizadas para cada tipo de consumidor. Permite você, anunciante, a pagar valores diferentes, né, para cada tipo de cliente. Quando o cliente começa assim, geralmente só 50% desses clientes compram. Então talvez eu vou colocar menos investimento nessa aposta. Olha, quando o cliente começa desse outro jeito, 90% dos que começam desse jeito, eles compram. Então esse cara eu preciso pegar já. Então vou aumentar o meu investimento para pegar a atenção desse cara. Então a IA te permite isso, né? Ser mais relevante, ter uma mensagem mais customizada, fazer um investimento mais direcionado. Eu só... Primeiro, acho que assim... Volto quantas vezes você me chamar, né? Assim, acho que... Não são tantos os momentos que a gente tem para falar, né? Desse tema que a gente gosta. E... Para mim é sempre um prazer. Eu realmente amo o que eu faço. E
me identifico muito com isso. A minha cabeça tá fervendo, porque tanta coisa acontecendo e a gente fica com aquela síndrome de que, caramba, eu não tô conseguindo acompanhar tudo ao mesmo tempo, sabe? Todo dia uma IA nova, é um não sei o que novo, é um negócio novo. É bombardeado, eu né? falo, cara, eu tô ficando pra trás, e assim, mas aí eu depois respiro e falo, não tô ficando pra trás, sabe? Mas, de uma outra forma, quem não é visto não é lembrado, né? Então, não dá pra ser casa de ferreiro e espeto de pau. Então, eu acho que assim, tem dias, pouquíssimos dias, eu criei um perfil que é mais profissional lá no Instagram. Então, além do LinkedIn, eu tenho um perfilzinho lá no Instagram. Deve ter 3 posts ali, pouca coisa. Não sei se eu vou ficar gerando conteúdo lá ou não. Mas a ideia é que, pelo menos, assim, as coisas que eu faço, né, assim, que são entregas legais e que são mais do lado profissional, vou colocar ali para as pessoas também poderem ver um pouquinho desse lado profissional, né, sem necessariamente precisar expor tanto o meu lado pessoal, minha família, que é uma coisa que eu não curto tanto. Então, tem lá o @Denis da PW, eu nem decorei, acho que é Olha isso. É isso. Ali quando eu de vi ali jeito. a primeira vez, eu falei, nossa, olha vai surgir aí um novo... um influencer. Não, a pretensão não é essa, mas assim, é poder ter uma rede que eu também, né, além do LinkedIn, mas é isso, acho que vai ser um prazer, né, assim, conversar sempre que alguém me procurar. Não é tão difícil me achar também, não. Bate lá Denis Casita no Google que você me acha. Tá fácil. Se me achar, tem algum problema aí, né? Alguma coisa tá errada. Eu preciso me atualizar, se não me achar lá. Obrigada, Denis. Valeu, obrigada mesmo. Valeu. Obrigada para você que acompanhou a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu falei outro dia que essa eu aprendi com a Maria, hein, Denis? Ativar o sininho aí para ativar as notificações. E é isso. Compartilhe esse episódio com outras pessoas que queiram saber mais de marketing digital, de pessoas que trabalham com e-commerce, que eu tenho certeza que eles vão adorar essa sua dica. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!